melhores pessoas que a gente tem aqui no nosso gabarito, no nosso leque de opções para falar sobre isso. Vamos lá. O que aconteceu de fato? É o seguinte, no Rio de Janeiro ocorreu uma Bienal na última semana. O prefeito da cidade, que é o Crivella, como você falou na reportagem, ele entendeu que um dos livros que estaria sendo comercializado na Bienal afrontaria o direito da criança e do adolescente. Por desenvolver-se na família, por questões morais, as crianças não poderiam ler este livro sem que houvesse uma explicação alerta na capa. Por isso ele pediu que todos os livros fossem encapados com plástico. Mas ele, para fazer isso, ele entrou com uma ação judicial. Aí primeiro o juiz falou, tudo bem, vamos encapar. Aí o que aconteceu? Chegam os oficiais de justiça, parece filme, né? Ficção. Chegam os oficiais na Bienal, que eles vão lá, falam, olha, tem livro desencapado aqui? Não pode ter livro desencapado, tem que colocar uma capa, um plástico. Só que nisso vem os advogados da Bienal e entram com outro pedido para o juiz, falando, olha, mas eu não posso encapar esse livro, né? Esse livro já está aí, está à venda. Tem liberdade sobre isso. E aí, voltam, então, o juiz fala, ok, não temos mais que encapar nada. Vai lá outros oficiais de justiça e falam, não quero mais os livros. Aí nisso vem outra decisão que o prefeito pede de novo. Aí vão outros oficiais e falam, cadê os livros? Nós precisamos ver encapados. E aí os livros já não existiam mais, porque já foram todos vendidos. Então, uma sequência... Na verdade, tudo isso fez os livros venderem igual água, né? Exatamente. Por isso que o autor aí americano dá graças a Deus ao Crivella. E vendeu tudo. Sim. Agora... Fala. Não, pode falar você, vai. Por trás disso tudo, né, desse quase filme aí que a gente vivenciou, não só os brasileiros, como o mundo inteiro ficou sabendo que tinha essas vidas e vindas de oficiais de justiça, de juízes, etc. O que a gente tem por trás? A lei protegendo. Então, a gente tem a lei que protege o autor, o americano. A lei brasileira protege o americano que está lá nos Estados Unidos. A lei brasileira que protege, de fato, a criança ou adolescente, que tem o direito absoluto aí de ter uma vida digna, ter um desenvolvimento, enfim. A gente tem uma lei que protege os consumidores que vão na Bienal, porque eles não são obrigados a ver oficial para cá, oficial para lá, né? Então, por exemplo, posso comprar um livro? Não posso? O que tem no livro? Tem uma arma, tem sangue, tem veneno, né? Você imagina o caos aí que foi instaurado e a lei que está protegendo. Tem lei para tudo, tem lei que protege cada um desses indivíduos aí, os consumidores, as crianças, os pais, toda a comunidade LGBT. E aí o que acontece? A gente tem uma balança para equalizar tudo isso. Equalizar o direito do autor, que tem o direito de escrever o que ele quer. No Brasil, a gente tem liberdade de expressão. E é o direito das crianças, o direito de todo mundo. O que acontece? Parece que o prefeito não quis de fato defender as crianças. Porque se ele quisesse, ele teria proibido ou se mobilizado a proibir o livro no mundo inteiro, né? Afinal, por que só as crianças do Brasil merecem proteção? Do Brasil não, as crianças do Rio de Janeiro, que estavam dentro da Bienal, merecem proteção e as demais não merecem. Já parou para pensar nisso, Gabriel? Eu não parei para pensar, eu ia até te perguntar, ele tem poder para fazer isso? Então, o prefeito, ele pode sim cuidar das questões do município. Só? Então, né? O Bienal está dentro do município e por isso ele teria essa amplitude aí. Mas, na verdade, para cuidar da criança, qualquer um pode cuidar. Eu posso entrar com uma ação, você também, né? Pode fazer um pedido. Qualquer um tem direito de proteger a criança no Brasil. Não precisa ser um prefeito, digamos assim, né? Entendi. Viram só? Mas causa estranheza isso, porque o livro está sendo vendido em qualquer plataforma, né? Em qualquer livraria. Não tá mais, né? Já acabou. Esgotou. Esgotou. Mas quem de fato quer proteger a criança, eu entendo que não seria o meio mais adequado de você criar todo esse furdúncio, essa balbúrdia, como dizem, né? Termo famoso aí, dentro da Bienal, com todos os consumidores, com o mundo inteiro envolvido, que de fato, se você quer proteger, você faria outras medidas. Nem, inclusive, colocaria juiz na jogada aí. Você vai lá, conversa com o autor, e tem um parecer, de fato, de psicólogos, de
psicanálises que mostram que havia alguma violação, algum direito ali na obra, né? O trabalho tem que ser bem estruturado e ele deve ser feito nos bastidores. Sim. E para todas as crianças do mundo inteiro, e não só as crianças que estavam frequentando a Bienal. Tem criança que estava na Bienal, né? Doutora Juliana, Thiago Schulze na linha. Aqui, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom. Doutora Juliana, várias questões para te perguntar. A primeira delas é a básica, né, sobre a Constituição, artigo 5º, inciso 9º. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Essa decisão, ela não fere diretamente a Constituição? Já que ali era uma obra artística, né, um livro? Sim, o que deveria ter sido feito aí, e parece que não foi feito, porque não foi vinculado. A obra é livre. O que tem que ter, para mostrar que houve uma violação, que o autor estava errado, tem que ter um parecer muito bem fundamentado da comunidade científica mundial, que mostra que aquele livro está afetando, de fato, alguma criança. Alguma família. Agora, assim, mas afetar a criança, a gente pega uma revista que não é para criança, né? Os Vingadores ali não é uma revista para criança, embora ela tenha, se não me engano, o título, alguma coisa de referente a brinquedo, né? Na capa, né? Isso fazendo uma referência a um texto do Brecht, na verdade. Então, Vingadores, a Cruzada das Crianças. A Cruzada das Crianças, E você tem na própria revista pessoas se matando, armas, assaltos a banco, corridas em alta velocidade, fugas, bandidos, polícia e tal. Na verdade, o que está afrontando a criança? É um beijo, né, uma troca de afeto entre duas pessoas? Ou todo o conteúdo que essa revista pode trazer? Né? Não tem uma disparidade aí, né, nesse fundamento? Exatamente, tem que ter. Quem tem que mostrar se há uma violação ou não é o técnico. Esse técnico é um médico, é um psicanalista, é um psicólogo. E isso, em nenhum momento parece que houve. Não houve um laudo médico, como eu te falei, que mostrando. Portanto, não houve nenhuma afronta, não há uma afronta à criança, ao desenvolvimento intelectual normal dela. Há uma obra de arte como qualquer outra. E que, por isso, tem que ser veiculada sem nenhuma censura. Então, mas aí a gente passa para um patamar totalmente político, ideológico, né? Na verdade, eu acho que isso efetivamente as pessoas ou quem proibiu isso não tá ligando, na verdade, se isso vai ser se isso vai causar algum dano ou não. Isso está sendo usado como um palanque pré-político aí para um futuro cenário de eleição aí em 2020, 2022. Você não acha isso? Olha, eu acredito que há alguns indícios nesse sentido, sim. Como eu falei para o Pazotto, se ele realmente quisesse defender a criança ou adolescente, ele primeiro teria que ter vários pareceres da comunidade científica mundial e, segundo, ele deveria proibir essa obra no mundo inteiro, ou fazer, enfim, montar uma ONG, uma associação, uma movimentação na ONU para proibir a obra no mundo inteiro, e não somente dentro da Bienal. Isso não faz o menor sentido, não tem a menor coerência, se você de fato quer proteger a criança. Até pelo fato de que, se o que está sendo questionado é a troca de afeto entre duas pessoas, bom, convém que isso não é afronta nenhuma. Exatamente. Sendo que na própria revista tem tantas outras coisas que poderiam ser consideradas, né, mais afrontosas do que essa. Exatamente. Por isso que é uma grande estranheza o que ocorreu. Não é estranheza, doutora, não é estranheza. A gente sabe muito bem o que é. Estranheza aos olhos bonitos da sua retórica, mas não é estranheza, né? Há indícios de que, de fato, ele não queria proteger a criança, porque se o quisesse, não teria feito dessa maneira. Se ele quisesse proteger, se o Crivella quisesse proteger a criança, ele não teria sido uma das piores administrações públicas da história do país. Tem tantas outras coisas que ele pode defender a criança e ajudar, principalmente construindo as escolas que ele deixou de construir. Né? Exatamente. Agora, uma pergunta para a doutora Juliana. Vamos supor que existisse um quadrinho lá que tivesse realmente alguma coisa que deveria ter essa capa preta. Sei lá, um quadrinho que fale sobre... Como as revistas pornográficas ficavam nas bancas de jornais antigamente, né? É, mais ou menos isso. Vamos supor que é uma revista pornográfica bem sexual mesmo, bem explícita. E vamos supor que o Crivella quisesse barrar isso. O que ele deveria fazer para não tornar isso público tão nas mídias sociais? Como é que faz isso mais corretamente?
mais corretamente, digamos assim? Então, o corretamente, de acordo com as novas leis do Brasil, é fazer isso com os envolvidos. Então, ele deveria se reunir com o autor, com a editora, e isso nos bastidores, e não tornar isso público. Então, ele vai conversar, ele vai apresentar o laudo, como eu te falei, o laudo do psicólogo, do psicanalista, dos médicos envolvidos nisso, que vão demonstrar o prejuízo, vão conversar com o autor, vão entrar ali uma espécie de um acordo, de uma mediação, isso tudo tem um mediador envolvido, para que então eles pudessem achar ali o melhor caminho. Vamos colocar uma faixa preta, vamos restringir só um local da Bienal, vamos fazer o quê? Eles ali deveriam entender, o autor deveria compreender essa necessidade e não tornar isso público, a ponto de causar todo esse transtorno. As pessoas, vai no Bienal, não vai, posso ir, vai ter tiro, não vai ter tiro, porque isso é acabar com a paz social de quem estava ali e do mundo inteiro, que é geek e de toda a comunidade internacional que viu isso e ficou estarrecido. Então tem como fazer isso nos bastidores, sem envolver, principalmente sem envolver juiz nenhum, porque isso custa, né? Quanto não custou todas as ações? E esse custo é feito por quem? Quem paga a conta? A gente. Sim. E aí, na verdade, só para encerrar só essa questão do lado próprio político, né? Aí a questão das liminares chegou, bateu no Supremo, no Supremo Tribunal, Supremo Tribunal, e aí, obviamente, quer dizer, obviamente não, né? Porque a gente tem visto aí decisões do nosso Supremo, da nossa Suprema Corte, que não são tão óbvias assim, mas interpretando a Constituição, né? O próprio Supremo, ele derrubou essas liminares por 2 vezes. O Dias Toffoli, né? O presidente. Então, assim, de alguma maneira, a gente imagina que os tais guardiões são as meninas, os guardiões os guardiões da Constituição estão ali realmente para interpretar ela, né? E no inciso que ela é muito clara, na verdade. Até porque, imagina só, o perigo que pode ser se eventualmente essa barreira é passada, né? Se eventualmente a censura que, enfim, tem-se aí esse tabu por falar esse nome, censura, mas de repente é um livro aqui, é uma exposição de arte em outro lugar, a gente acaba... Aí a arte, né? A escola acadêmica de arte, ela acaba perdendo a sua força, que inclusive é fazer as pessoas pensarem sobre aquele tema que está sendo proposto, às vezes de uma maneira irreverente, de uma maneira pouco casual e de uma maneira que traga estranheza. Afinal de contas, é para isso que a arte é um dos fatores da arte, né? Tá aí para fazer a gente pensar mais profundamente sobre alguma coisa. Exatamente. A arte tem que ser livre, tem que ter espaço, não tem que ser alvo de nenhuma ação judicial. Cada vez mais as pessoas precisam ter essa consciência. E eu vou até além. Quantas decisões, de repente, de saúde, liminar de pessoas que estavam aí em cama, querendo fazer uma cirurgia, que deveriam ser atendidas naquele momento, e o juiz estava ali ocupando do quê? De responder a um pedido de algo que deveria ser tratado nos bastidores. Então, né, são várias questões envolvidas na situação. Tem como fazer diferente, tem como fazer correto. Essa não é a melhor maneira. As pessoas têm que abandonar o juiz para resolver seus problemas. Tem que saber resolver sozinho. Muito bom. Isso se chama prioridades. Isso se chama prioridades. Exatamente. Para isso tem a Rádio Geek aí para informar, tem o Papo de Bicha para informar, né? Como é que faz, como é que se entende. Entendemos sobre o assunto. Na verdade, toda essa questão aí, o meu ponto de vista, é uma questão totalmente... É palanque eleitoral. São coisas que são criadas aí em véspera de eleição para tirar um pouco da atenção de uma péssima administração, de um cara totalmente escroto que é o Crivella, e de repente cobre-se, né, enfim, esse péssimo político com uma história. Mesma coisa, por exemplo, vocês, não sei se vocês lembram, falou-se muito do kit gay, né, durante a eleição do Bolsonaro. Alguém viu? Eu não vi nunca um kit gay. Não vi. Eu nunca vi um kit gay. Falou-se muito
da chupeta. Mamadeira de piroca. Mamadeira de piroca. Né? A chupeta com a forma de pinto na ponta, assim. Você já viu isso aí em algum lugar? Eu não vi em nenhum lugar. Né? Eu acho que, na verdade, essas coisas aparecem para fazer com que o eleitorado extremista acabe tendo alguma coisa sólida, né, para ser acreditada, porque não tem outras coisas embaixo. O maior problema que eu vejo disso é porque, assim, todas essas ideias mirabolantes, tipo mamadeira de piroca, material impróprio, tudo isso vem deles. Ninguém do outro extremo que tá bolando isso. Isso é fake news. Então, mas são eles que estão... Isso vem da cabeça deles. É fake news, como é que é? É fake news, tá ok? Acabar com isso aí. Então, assim, tudo isso vem da cabeça deles. Tipo, não é alguém do outro extremo que fala, mamadeira de piroca, não sei o quê. Porque isso não existe. Então, isso não existe. Vamos cuidar da vida. Pessoal que inventa isso. Isso tudo vem da cabeça deles. Doutora Juliana, obrigado. Foi ótimo. É sempre ótimo falar com você. Que bom, estou contente. Estou aqui à disposição. Muito bom, muito obrigado, doutora. Venha mais vezes aqui pra rádio fazer o programa. Tava bonita, ela veio aqui semana passada, tava bonita a doutora Juliana. Ela é maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Até uma próxima para mais esclarecimentos. Muito bom. Estou aqui à disposição. Quando quiser, é só chamar. Beleza. Um abraço para vocês. Até Beijo, mais. tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente segue na programação. E você, Schultz, tudo bem? Tudo ótimo, tá gostoso aqui dentro desse estúdio hoje. Tá frio, né? Agora tá excepcional. Voltou a fazer calor, né? Pois é, um dia faz 12 graus, outro dia faz 38, e aí a saúde do paulistano continua sendo colocada à prova nessa poluição danada, essa umidade que não existe. É uma maravilha. Essa falta de água, esse calor. Mas São Paulo é uma delícia. São Paulo, com todos os seus problemas, com todas as suas mazelas, é uma cidade incrível. Eu não me vejo morando em nenhum outro lugar. Nem em Dubai. Nem em Ibiza? Não. Beleza, Schultz. Muito obrigado. Beijo.